Olá, aqui é o professor Roberto Medeiros e estamos aqui hoje para mais uma aula do curso de Segurança do Trabalho. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a NR26, Sinalização de Segurança. Vamos abordar um pouquinho essa norma, alguns detalhes, algumas orientações essenciais para a vida do prevencionista. Seja bem-vindo a mais essa aula. Pega o papel, pega o caderno, pega a caneta e faça suas anotações, porque tem muita coisa boa, muita informação boa que nós vamos analisar nessa e, claro, nas próximas aulas. Essa aula nós vamos focar um pouquinho mais na NR26, vamos falar sobre sinalização de segurança. A próxima aula a gente vai dar uma navegada um pouquinho na NR29, a NR30 e a NR34. Então, põe aí no seu caderninho que nessas nossas próximas aulas nós vamos falar um pouquinho de cada um desses assuntos. É claro que essas aulas não deixam de lado você, aluno, pegar e fazer uma boa leitura dessas normas. Então, acessa lá o site da ENIT e baixa lá em PDF a norma atualizada para você dar uma conferida na íntegra em todos os detalhes. Realmente são normas grandes, complexas, cheias de detalhes, e você precisa olhar esses detalhezinhos aí para entender um pouquinho mais esse mundo da segurança do trabalho. Então, vamos focar nesses minutos aqui que a gente tem, falar sobre a parte de sinalização, sobre a NR26. E a NR26, ela fala justamente isso, que a gente tem que adotar cores para segurança em estabelecimentos ou locais de trabalho, a fim de indicar e advertir acerca dos riscos existentes. Então essa parte de sinalização é algo importantíssimo quando a gente fala de prevenção de acidentes, quando a gente fala de cultura de segurança, quando a gente fala de segurança em si, porque as sinalizações, elas transmitem orientações, elas transmitem informações que podem ajudar a salvar uma vida, a prevenir um acidente. Então a gente tem que ficar antenado nisso. Olha só, aqui a gente tem alguns exemplos de vários tipos de sinalização que existem. Então olha só como a gente vê a importância. Se tem uma plaquinha de proibido fumar, é muito provável que tenha algum risco de incêndio, então por isso essa informação é tão essencial. Para onde são as rotas de fuga, saídas de emergência, se o material é elétrico, então que pode gerar um choque, então tem que ficar antenado, ou é radioativo, se pode beber água, se não pode, quais equipamentos, para onde ligar, enfim. Tudo isso é essencial dentro da sinalização de segurança. E você, que é um profissional da área da segurança, precisa estar antenado nisso. Bem, a NR26 ainda ela traz outros detalhes, falando que as cores utilizadas nos locais de trabalho para identificar, para identificar os equipamentos de segurança, delimitar áreas, identificar tubulações, empregadas para a condução de líquidos e gases e advertir contra riscos. Deve atender ao disposto nas normas técnicas oficiais. Então é importante entender que quando a gente falar de sinalização, de cores, aí a gente não fica só na NR26, a gente vai ter que buscar algumas normas aí da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, e nas suas respectivas NBRs, nas Normas Brasileiras de Regulamentação, vai estar definida exatamente essas cores para tubulação, porque se você tiver um produto que ele é um gás, é um tipo de tubulação, se ele for ácido é outro tipo de tubulação, então a gente tem que acompanhar e ver o que está mais atual aí, por isso que eu não trouxe nada aqui de ABNT, porque a gente sempre vai ter que olhar o que está mais recente e em vigor, porque essas normas técnicas oficiais, elas devem ser observadas e a gente não vai ter todas as informações então só na NR26. A NR26, ela ainda fala a importância, olha só, a gente ficar antenado, alerta a essa situação aqui, ó, que o uso de cores, eles devem ser o mais reduzido possível, a fim de não ocasionar distração, confusão e fadiga no trabalhador. Você já foi num lugar assim que é tanta informação, tanta cor, tanta imagem que você fica perdido, que é a famosa poluição visual? Então é isso que acontece. Olha só, que eu trouxe um exemplo simples aqui, mas para vocês poderem entender, tá? Aqui diz que não pode entrar pessoa, mas aí aqui diz que a velocidade é 10. Aqui fala que
não pode cargas, mas por que então que tem uma informação dizendo que não pode buzinar, se não pode nem veículos ali? Então diz que não pode passar pessoas, mas tem ali ainda cuidado, cão bravo. Então são muitas informações. Aqui tem uma seta de placa de cargas, aqui tem outras. Então são tantas coisas que acaba a pessoa se confundindo. Então é importante que esse uso de cores ali, ele não traga essa fadiga visual para o trabalhador. E aí a gente vai ter que ficar antenado nisso. Bem, continuando, a NR26 fala sobre outro aspecto muito interessante aqui, sobre os produtos químicos. Então a gente sabe que existem inúmeros tipos diferentes de produtos químicos. E a cada dia que passa, criam-se novos tipos de produtos químicos diferentes. E nós, que somos do setor da segurança, temos que ficar antenado nisso. Por quê? Porque um risco químico, ele pode trazer uma série de doenças, de acidentes, de traumas que a gente tem que ficar antenado, observar isso, tá? E é interessante que com relação às cores e às simbologias que são utilizadas para esses produtos químicos, a NR26 ela define que a gente tem que seguir os critérios estabelecidos pelo Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, o GHS, que quem implantou ele foi a Organização das Nações Unidas. Então o que acontece? O que aconteceu há tempos atrás? O mesmo produto químico que a gente tinha aqui no Brasil, às vezes na Argentina era o mesmo produto, só que o rótulo era diferente. Se você fosse lá na Europa, era a mesma composição química e os rótulos eram diferentes, eram tratados de formas diferentes. Então, o que aconteceu? As Nações Unidas entraram nessa jogada para unificar essa simbologia, de tal forma que se você for em qualquer lugar do mundo e você vê alguma dessas, você vai saber do que se trata aquele produto. Eu trouxe até aqui um quadro para ficar mais fácil de a gente entender isso, tá? Então quando você tiver esse símbolo aqui, ó, esse primeiro símbolo, você vai saber que esse produto químico, ele é oxidante e peróxido de orgânicos. Então você sabe de qual família de produtos químicos que ele se reporta. Se você vê essa imagenzinha aqui, você sabe que é corrosivo. Se você vê essa caveira, você vai ver que a toxicidade ela é aguda, ela é severa, tá? Opa, se você vê esse símbolo aqui, ó, a gente já teve aula sobre isso, ó, explosivos, reativos. Então você sabe que aquilo ali tem uma proporção maior, tá? Olha esse aqui que interessante, ó, quando tem como coração aqui uma pessoa, né? Significa que esse produto ele é carcinogênico. Ele traz sensibilizante à respiração, toxicidade à reprodução, toxicidade ao órgão ativo, mutagenicidade. Então, dessa forma, a gente consegue ver que cada uma dessas informações, dessas imagens, elas de forma harmoniosa em todos os países, elas vão falar a mesma língua e a gente precisa entender isso. E a NR26, ela fala que a gente tem que se reportar ao GHS para a gente definir assim qual imagem que é daquele produto, ok? Então, NR26, ela ainda continua falando sobre rotulagem. Todo produto tem que ter um rótulo. E nesse rótulo, a NR26 ela deixa bem claro que tem que ter o quê? Identificação e composição do produto químico, tem que ter pictograma de perigo, que é aqueles que a gente viu ali antes, palavra de advertência, né? Então, risco à saúde, risco de morte, conforme, claro, o tipo de produto que a gente estiver tratando, tá? Uma frase de perigo, então o alerta para a pessoa que estiver manuseando aquele produto. Frase de preocupação, informações suplementares, se for o caso, vai depender de cada produto. Então você vê que a NR26 ela regulamenta até com relação ao que deve conter num rótulo de produto químico. E é interessante que aqui a NR26 continua falando que o produto químico não classificado como perigoso à saúde, ou que não tiver naquele GHS lá, deve no mínimo ter a identificação ali do nome, para que se trata e algum tipo de recomendação deve ter ali na empresa. Não precisa ter, não está enquadrado lá no GHS, pronto. Então você põe a identificação
daquele produto químico para ficar ali na empresa. Lembrando que aqui, ó, a gente já vai até entrar agora nesse assunto. Todo produto químico ele deve ter uma FISPIC. Então anota aí, ó, FISPIC. O que é uma FISPIC? É uma ficha de informação de segurança de produto químico. Todo produto químico é obrigatório o fabricante, o fornecedor, ele entregar essa ficha de informação de segurança de produtos químicos. Ela é essencial para um trabalho prevencionista, porque nela vai estar qual é a composição química desse produto químico, quais são as medidas de primeiros socorros a serem tomadas, quais são os EPIs necessários para aquela atividade, qual é o limite de tolerância para aquela substância, se existe na legislação brasileira ou na legislação americana. Então a FISPIC, ela é uma ferramenta essencial dentro do trabalho prevencionista. Você que é um profissional de segurança tem que ter catalogado todos os produtos químicos da sua empresa e as respectivas FISPIC desses produtos. E aí a norma fala sobre treinamento. Tá? Você sabe quais são os produtos químicos? Beleza, tem que dar treinamento. Para quê? Porque as pessoas entendam, compreendam o que é aquela rotulagem preventiva e essa FISPIC, elas falam sobre esse produto químico. Por exemplo, será que esse produto químico pode causar vômito ou não pode? Pode beber água ou não pode? Então são tipos de informações que estarão dentro dessa FISPIC. Tá? Nesse treinamento tem que falar sobre o perigo, sobre riscos, medidas preventivas, tudo que disser respeito a esse produto químico que vai estar, inclusive, previsto na FISPIC. Tá? Então, essas são algumas orientações aí a mais da NR26. Então, tarefinha para você, vai lá, dá uma olhada no detalhe nessa NR26 aí, tem muita coisa boa lá. A gente pegou aqui os principais tópicos e a gente finaliza esse assunto de sinalização de segurança. Vem comigo, a próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais da segurança e da saúde do trabalho na área portuária. Então, muita informação boa está reservada aqui para você. Vem comigo, eu te espero na próxima aula. Até lá!